Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 64. Bons estudos! Nós vamos estudar o período que ficou conhecido como os Anos Dourados. Nossa teleaula de hoje vai mostrar que depois do final dramático do governo Vargas, o Brasil viveu anos de otimismo e desenvolvimento. Foram os anos JK, o governo do presidente que mudou a capital do país e tentou fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek foi o único presidente civil que entre os anos 1930 e 1994 conseguiu cumprir o seu mandato até o fim por meios constitucionais. Mas esse exemplo de legalidade e democracia teve um começo bem difícil. As oposições à JK começaram logo cedo depois das eleições de outubro de 1955. Outubro de 1955. A chapa formada por Juscelino Kubitschek e João Goulart vence as eleições presidenciais com 36% dos votos. Os perdedores contestam o resultado, dizendo que os vencedores não tinham conseguido maioria absoluta, ou seja, a metade dos votos mais um, e que, além disso, tinham sido eleitos com os votos do Partido Comunista, que nessa época está ainda na ilegalidade. A verdade, porém, é outra. Os grupos que haviam trabalhado para afastar Vargas do poder estavam novamente perdendo a chance de assumir o controle do governo. Eles começam a fazer tudo o que é possível para impedir a posse do presidente eleito. Mas o general Henrique Teixeira Lott encabeça um movimento para neutralizar uma suposta conspiração tramada dentro do próprio governo. O chamado contragolpe do general Lott afasta os inimigos de Juscelino do poder. E numa situação de censura à imprensa, estado de sítio e de grande tensão política, Juscelino toma posse no dia 31 de janeiro de 1956. Juscelino era um homem que sabia lutar por seus objetivos. Escute só como ele mesmo se definia. De meu governo, nunca se poderá dizer que não soube o que queria e que não soube querer. Quando assumi a presidência da República, tinha perfeitamente definidos os objetivos a que me lançaria, com todo empenho que me fosse dado concentrar, com a firme determinação que, mercê de Deus, nunca me faltou. Sempre soube o que queria, sempre soube querer. Juscelino Kubitschek logo ficou conhecido pelas iniciais do seu nome, JK. Ele começou seu governo com o apoio maciço do Congresso, que na época ainda não era nesse prédio aqui que você conhece. O apoio vinha da aliança entre o PSD e o PTB, que tinha sido feita durante a eleição e que permaneceu durante todo o governo JK. Juscelino formou seu ministério com uma maioria de políticos do PSD, que tinha o maior número de deputados no Congresso. Para o PTB, ele reservou 6 ministérios, entre eles o do Trabalho e o da Agricultura. Para o Ministério da Guerra, ele convidou o mesmo militar que havia lutado para garantir sua posse, o general Lott. O general Lott era o ministro da Guerra do governo JK. Era muito esperto esse JK, hein? Do jeito que ele montou o seu governo, ele se armou por todos os lados. Sem dúvida. Não é verdade? Olha, você vê, o pessoal do PSD... apoiava ele na política econômica dele. Sem esquecer que o PSD também mantinha o controle sobre as bases rurais, né? E com o PTB no Ministério do Trabalho, os sindicatos ficavam contentes e acabavam apoiando o governo. E os militares tinham quem? O general Lott no Ministério da Guerra. Sem contar que o JK gastou um bom dinheiro para melhorar o estado das Forças Armadas, né? Ou seja, os militares também não podiam reclamar do presidente. E assim ele se armou por todos os lados, olha, nas cidades, nos campos, nos quartéis. Ele era muito esperto, viu? Esse apoio ajudou, sem dúvida, muito o presidente Juscelino Kubitschek no seu plano de metas. Quando ele começou o seu mandato, o Brasil não produzia automóveis. E no fim do seu governo, a nova indústria automobilística já produzia mais de 80 mil automóveis e mais de 50 mil caminhões. A política adotada por Juscelino, que fez a economia brasileira dar um salto, foi chamada de nacional desenvolvimentista. O nacional-desenvolvimentismo se baseava em 3 orientações. Primeira, uma maior intervenção do governo na economia. Segunda, incentivo aos empresários nacionais para que eles ampliassem e abrissem novas indústrias. E terceira,
incentivo aos empresários estrangeiros, para que eles viessem aqui instalar os seus empreendimentos. A política econômica de Juscelino recebeu apoio dos políticos, dos empresários, dos militares, dos jornalistas e dos intelectuais. Bem, é verdade que os grupos nacionalistas desconfiavam um pouco dessa política. Eles não gostavam muito da ideia dos incentivos aos empresários estrangeiros. Eles achavam que a industrialização deveria ser feita por empresários nacionais para garantir a autonomia do país. Mas eles percebiam que o país estava se desenvolvendo e acabaram apoiando Juscelino. Agora, os militares eram totalmente a favor do capital estrangeiro. Os militares defendiam a ideia de que o Brasil tinha de se desenvolver rapidamente para garantir a segurança nacional. Por isso, era preciso que o Brasil fizesse acordo com países que lutavam contra o comunismo, como os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. A política econômica do governo JK ficou definida como plano de metas. Esse plano tinha 30 metas e objetivos que deveriam ser cumpridos em 5 anos. E previa integrar o desenvolvimento industrial com o de setores como estradas, energia, transportes, portos e educação. O plano de metas previa também a construção da nova capital, Brasília.